Oi pessoal, hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025 e nosso amigo Scott Rader está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Obrigado por me receber. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Scott, quando se trata do Oriente Médio, acho que nunca pensamos que Israel atacaria o Catar, porque o Catar é muito especial na região. Uma das bases mais importantes dos Estados Unidos está localizada no Catar, e o país é um dos principais e maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Parece que com o ataque, os israelenses pensaram que poderiam atingir ou assassinar os líderes do Hamas. Veja o que o embaixador israelense nos Estados Unidos disse na Fox News. Terrorists are on notice. They are going to be eliminated. Mr. Ambassador, understand that and Senhor embaixador, eu entendo isso e a história. Obviamente, Israel está sob ataque constante. Nesse caso, autoridades do Catar e a liderança do Hamas estão dizendo que vocês não atingiram os alvos que buscavam. Eles, obviamente, estão condenando esse ataque como um ataque dentro de um país aliado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui na Casa Branca estão expressando preocupação de que isso não avançou os objetivos dos Estados Unidos ou de Israel. E você tem os estados do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, emitindo declarações muito contundentes de condenação. Então vocês conseguiram atingir os alvos que buscavam? did you get the targets you were seeking? Se não os pegamos desta vez, vamos pegá-los na próxima. Israel, sob o comando do primeiro-ministro Netanyahu, está mudando a cara do Oriente Médio. Nós enfraquecemos o Hezbollah, enfraquecemos o Hamas, os Houthis e o Irã, a cabeça da serpente que lidera esses grupos em um esforço para destruir Israel. Quando derrotarmos esses representantes do Irã, quando derrotarmos o extremismo islâmico, isso realmente beneficiará nossos vizinhos na região que são moderados e querem viver em paz conosco. Então, neste momento, podemos estar sujeitos a algumas críticas. Eles vão superar isso. Israel está mudando para melhor. A região está mudando para melhor, à medida que removemos esses inimigos da paz e esses inimigos da civilização ocidental de sua capacidade de praticar o terrorismo. Tenho certeza de que Israel está mudando a cara do Oriente Médio, mas não tenho certeza de que eles estejam mudando de uma forma que se beneficie do que está acontecendo na região. Não, quero dizer, esta é uma declaração de um criminoso de guerra que está se manifestando em defesa de um crime de guerra. Não há outra forma de descrever o que Israel fez senão como um crime de guerra. É uma violação do direito internacional. É um ataque a uma nação soberana. É uma violação da Carta das Nações Unidas. Em um mundo real, o Catar iria ao Conselho de Segurança e buscaria implementar a obrigação da comunidade internacional de ajudar uma nação sob ataque e faria o Conselho de Segurança aprovar uma resolução do capítulo 7 autorizando sanções ou uma resposta militar para conter uma nação fora da lei. É isso que Israel é de todas as formas possíveis, uma nação fora da lei. Não podemos simplesmente ver o que aconteceu aqui como um caso isolado ou fora de contexto. Entenda que isso faz parte de um padrão de comportamento ao qual o próprio embaixador aludiu, no qual Israel não apenas realiza um ataque surpresa, novamente em violação do direito internacional, contra o Irã, mas também assassina a liderança do Hezbollah em Beirute, uma nação soberana, mata a liderança do Iêmen, uma nação soberana, realiza assassinatos e conduz ataques não provocados contra outras nações, como por exemplo a Síria. E isso também ocorre no contexto do conflito geral em Gaza, onde Israel está cometendo o que todos reconhecem, exceto talvez os próprios israelenses, como atos de genocídio e crimes de guerra diariamente, em uma magnitude que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, é chocante que esse homem acredite que pode sair impune disso, mas aparentemente Israel vai sair impune porque seu mentor, seu protetor, seu guardião, os Estados Unidos, não vão fazer nada.
E se os Estados Unidos não fizerem nada, posso garantir que nenhum país do mundo árabe fará algo. Quero dizer, meu Deus, esses são os povos que permanecem em silêncio diante do genocídio contínuo contra seus irmãos árabes, o povo palestino. Você acha que eles vão correr em defesa do Catar, uma nação que, sabe, já não tem boas relações com os estados árabes do Golfo para começo de conversa? Então sim, Israel vai sair impune disso. Mas a ideia de que isso de alguma forma avança a causa de Israel, não, isso só aprofunda ainda mais o buraco para Israel. Israel vai escapar dessa agora. Mas o que está acontecendo é que Israel está se degradando, não o Hamas, mas a si próprio. Israel está apenas cometendo mais um ato que reforça na mente do resto do mundo a realidade ilegal do Estado israelense. E um dia tudo isso vai alcançar Israel. Eu não sei onde o Sr. Leiter estará quando isso acontecer. Não sei se ele estará vivo quando isso acontecer, mas um dia o Estado de Israel deixará de existir. E o que eles acabaram de fazer contra o Hamas e o Catar será um dos muitos tijolos que serão usados para construir o monumento que será erguido para celebrar a queda, a derrota dessa entidade ilegal conhecida como Estado de Israel. Há alguns rumores de que a inteligência turca de alguma forma informou os líderes do Hamas sobre o ataque iminente de Israel. O que o Canal 12 de Israel relatou foi que o ataque israelense à sala de negociações do Hamas em Doha falhou porque os líderes haviam saído para rezar, deixando seus telefones para trás. Então, parece que na visão deles, o único motivo do fracasso, a principal razão, foi que eles saíram da sala porque queriam rezar. Mas afinal, Scott, olhando para a forma como o Hamas está negociando, eles estão em processo de negociação. E eu não sei como Donald Trump e o governo dos Estados Unidos querem ser vistos no Oriente Médio. Afinal, você negocia com os iranianos e envia israelenses para assassiná-los. Você fala sobre estar em processo de negociações por causa dos reféns. E Donald Trump está colocando uma pressão tremenda nas negociações. E você permite que Israel os ataque. Disseram que sabiam que Israel queria atacar e bombardear líderes do Hamas. Como você vê as repercussões do que está acontecendo no Oriente Médio? How do you see the repercussions of what's going on in the Middle East? It just further Isso só enfraquece e degrada ainda mais a legitimidade, a autoridade, a credibilidade dos Estados Unidos. Quero dizer, quem vai confiar em nós? Ninguém em sã consciência confiaria nos Estados Unidos, não sob a liderança de Donald Trump, porque já existe o precedente bem estabelecido do Irã. Mas agora vemos este presidente. Vou dizer logo, a história divulgada pelo governo Trump é uma mentira descarada, uma mentira direta. Eles sabiam e colaboraram com Israel. They knew, and they colluded with Israel. There's no way, literally no way Israel could. Não há como, literalmente não há como. Israel poderia ter 15 aeronaves decolando de bases israelenses, atravessando o espaço aéreo sírio, depois o espaço aéreo iraquiano, e então descendo pelo Golfo Pérsico, em direção ao Catar, onde está localizada a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Esta é uma base aérea que em algumas ocasiões abriga ativos estratégicos. Ela é bem defendida não apenas por capacidades de defesa pontual, mas também temos várias de guerra na Espanha espaço e no ar, que as falas que se aprofundam. Airborne that track incoming threats. The idea that Israeli aircraft A ideia de que aeronaves israelenses se aproximaram de forma furtiva e lançaram 6 mísseis, pelo menos 6, que atingiram alvos dentro de Doha, perto da base americana de férias, e que os Estados Unidos não sabiam disso? Não. Quero dizer, todo o propósito da nossa defesa ali é justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. E sabe, acreditar em Donald Trump é acreditar que a América está indefesa. Não. Israel não pode sobrevoar o espaço aéreo da Síria e do Iraque sem que os Estados Unidos detectem. Além disso, se Israel não coordenar o ataque, qualquer aeronave que entre nessas zonas de defesa aérea, que são protegidas pelo poder aéreo americano, seria detectada.
that are guarded by American air power. Remember, we have aircraft constantly. Lembre-se, temos aeronaves constantemente voando pelo espaço aéreo iraquiano para realizar missões dentro do Iraque e da Síria. Usamos IFF, identificação de amigo ou inimigo, para evitar conflitos. Israel não pode entrar nesse espaço aéreo. Caso contrário, será identificado como alvo hostil e será automaticamente engajado pelos Estados Unidos. Automaticamente. Então a ideia de que Israel conseguiu passar despercebido pela Síria, pelo espaço aéreo iraquiano, e se aproximar do Catar sem que os Estados Unidos soubessem até o último minuto, e então reagimos com "ah, meu Deus", e depois eles disparam 6 mísseis, que segundo o ministro da Defesa, primeiro-ministro ou ministro das Relações Exteriores do Catar, não foram detectados. Isso é absurdo. Talvez os cataris não tenham detectado. Nós detectamos. É isso que fazemos. A história simplesmente desmorona, especialmente quando você vê que o almirante no comando do Comando Central dos Estados Unidos visitou Israel nos dias que antecederam esse ataque. Estou aqui apenas para dizer que eles discutiram esse ataque. Eles discutiram porque a visita coincidiu com a oferta de cessar-fogo de Donald Trump ao Hamas. Você sabe, muitos líderes do Hamas estavam na Turquia e eles voaram da Turquia para o Catar a convite da liderança do Catar, o príncipe herdeiro. E então Israel lança esse ataque. Você está dizendo que a América não sabia disso e que Donald Trump só descobriu quando seus militares disseram: "Ops, temos aeronaves israelenses no radar. O que fazemos?" Não, isso é mentira. Mentira descarada. Por quê? Porque o Trump foi pego no pulo. Você lembra do caso com o Irã, como ele se gabava? Quando o ataque aconteceu, ele disse: "Fui eu que fiz isso. Fui eu que disse a eles 60 dias e agora é o 60º dia." E olha, a liderança deles acabou e eu ajudei a planejar isso. E aí, opa, a liderança deles não acabou. Eles ainda estão vivos e resistindo. De repente ele diz: "Eu não tive nada a ver com isso. Não, não, não. Foi tudo um grande erro. Não, eu não queria que isso acontecesse." Claro, ele só se cobriu de, você sabe, de besteira nessa. E dessa vez eles coordenaram. Quero dizer, veja como Israel nunca assume crédito por nada. Nunca. E de repente o primeiro-ministro israelense está dizendo: "Fui eu cometi esse enorme crime de guerra. Eu sozinho sou responsável por cada aspecto disso." E os Estados Unidos não tiveram nada a ver com isso. Nada. Absolutamente nada. Certo, Donald? Eu não tive nada a ver com isso. Não, não fui eu. De jeito nenhum. Estou bravo com você. Estou bravo com você, Bibi. Estou realmente irritado com você. Sabe, atacar um aliado dos Estados Unidos é ruim. Ah, mas matar o Hamas é bom. Então, vamos lá, que estupidez é essa? Qualquer um que acredita em qualquer coisa que venha do governo Trump agora. Eu tenho uma ponte no Brooklyn para te vender por um preço bem camarada. Acho que o aspecto negativo do que o embaixador israelense disse é que eles não vão parar com esse tipo de atividade. Eles vão bombardear de novo. Parece que eles querem bombardear de novo, o Catar de novo, porque ninguém está dizendo que esse foi o ataque final e que eles não conseguiram alcançar seu objetivo. Por isso ele disse: "Falhamos, mas vamos continuar no mesmo caminho. Pegá-los, atingi-los, assassiná-los." Como os Estados Unidos vão convencer o governo do Catar? E você sabe, toda vez que Israel decide atacar, não se trata apenas da Síria, não se trata do Líbano, eles estão atacando todos os dias. É sobre o Catar. Não sei se eles podem fazer isso com o Catar, ou se podem fazer isso com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, todos esses países da região. Sim. E quanto à Turquia, quero dizer, eu adoraria ver o Erdogan tomar uma atitude agora e dizer: "Sim, estamos recebendo as delegações do Hamas bem aqui em Ankara, bem ao lado do meu palácio presidencial. Eu desafio você a me bombardear, Israel. Eu desafio você." Quero dizer, tome uma atitude e faça isso. Sabe, assuma o controle da situação. O Catar claramente não tem coragem. Nenhuma. Eles estão indignados, mas não estão indignados porque eu acredito que eles também foram avisados de que isso ia acontecer. Não tem como o Catar não saber disso.
porque a resposta deles é tão... Eu ia dizer algo que colocaria nós dois em apuros, então não vou dizer. Mas tão carentes de testosterona. Esses não são homens de verdade. São o oposto disso, porque não é assim que homens de verdade se comportam. A soberania deles foi atacada. Literalmente, quero dizer, não há soberania. O que Israel basicamente diz é, podemos atacar vocês quando quisermos. Agora, a ideia de que Israel disse isso aos Estados Unidos é absurda ao extremo. Israel jamais teria lançado esse ataque sem permissão americana, sem o conhecimento dos americanos. Isso é um absoluto. Quero dizer, basta ver como Donald Trump fica irritado com a menor provocação política de Benjamin Netanyahu. O ego dele é enorme, ele não aceitaria isso. Então você está me dizendo que o homem com o maior ego do mundo, o maior narcisista do mundo, vai simplesmente ficar parado e deixar Benjamin Netanyahu envergonhá-lo assim? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o Catar acabou. Acabou como Estado soberano. E para ser honesto, o resto do mundo árabe também. Porque o que Israel acabou de fazer foi dizer, eu posso pegar qualquer um. Posso pegar a Arábia Saudita. Posso pegar o Kuwait. Posso pegar quem eu quiser, quando eu quiser. Vou atacá-los. E não há nada que nenhum de vocês possa fazer a respeito. É aí que a Turquia precisa assumir o controle. Já o Hamas tem, você sabe, um refúgio seguro, por assim dizer, na Turquia. E a Turquia precisa assumir o controle das negociações. Eles precisam dizer ao Catar, acabou, vocês terminaram, não são confiáveis, e que o Hamas tem um lugar seguro aqui na Turquia, e nós vamos fornecer, você sabe, uma zona segura, e desafiamos Israel a atacar. E Erdogan deveria dizer claramente, se aeronaves israelenses atacarem a Turquia, é estado de guerra imediatamente. A Turquia responderá imediatamente com toda a força disponível. E Israel não pode enfrentar a Turquia. Eles simplesmente não conseguem. Então, mas quem mais vai se levantar para fazer alguma coisa? Eu nem sei se o Erdogan vai fazer isso, porque é tudo falso. Sabe, estamos cortando relações econômicas com a Turquia ou com Israel, exceto pelo petróleo que continuará sendo vendido por diversos meios. Estamos encerrando todo o tráfego aéreo entre Israel e Turquia, exceto pelos aviões que precisamos que voem para lá porque é inconveniente cortar todo o transporte aéreo. Quero dizer, Erdogan fala uma coisa e faz outra. Mas é interessante o que você diz sobre os relatórios de inteligência turcos. E deixe te dar uma ideia do que eu costumava saber sobre operações israelenses. Para realizar um ataque à natureza com todo o risco político envolvido, Israel não vai correr riscos. Então havia agentes em solo em Doha. Olha, Israel teve 24 horas para tirá-lo de lá. Então agora posso falar sobre isso. Havia agentes em solo em Doha que tinham identificação positiva dos alvos e conhecimento preciso da localização dos alvos. Que os alvos estavam positivamente localizados na zona de impacto quando foi dada a ordem para disparar os mísseis. Isso não foi um palpite por parte de Israel. Então, me parece que havia conhecimento sobre como Israel estava rastreando esses alvos por meio do uso de telefones e que os turcos avisaram, saiam daí, deixem seus telefones e saiam imediatamente. E isso foi feito rapidamente, porque membros da família morreram. Quero dizer, eles não conseguiram tirar todo mundo. Foi uma evacuação rápida. O pessoal de segurança do Catar foi morto, pelo que entendi, pelo menos um. Então isso foi feito em cima da hora. Acredito que a Turquia tem uma presença militar bastante grande no Catar, que há uma instalação militar turca com uma unidade militar turca e também inteligência turca, e que a Turquia tem sim uma responsabilidade em relação ao Hamas. É uma responsabilidade não declarada. Mas acredito que a Turquia provavelmente enviou alguns recursos de contra-inteligência para proteger o Hamas, porque eles estavam saindo de território turco, e acho que os turcos conseguiram dar algum tipo de aviso para eles. Então, viva os turcos!
Mas, novamente, isso é um ato de guerra, o que aconteceu aqui. Não podemos banalizar isso. Israel não tem nenhum direito inerente de assassinar a liderança do Hamas. Nenhum, absolutamente. Especialmente quando os Estados Unidos, trabalhando com o governo do Catar, oferecem o equivalente a uma bandeira de trégua para negociações. Isso se torna um ato de perfídia, que é um crime de guerra, aliás. Não é permitido sair com a bandeira branca, atrair pessoas e depois matá-las. E foi isso que tentaram fazer aqui. Mas, novamente, só reitero o ponto que já foi feito repetidas vezes. Israel é uma entidade ilegal que comete crimes de guerra diariamente, e nada do que eles façam de natureza criminosa deveria jamais chocar alguém. Acho que a maioria de nós, quando falamos sobre Erdogan, diz que ele é falso, que não está fazendo nada. Mas a situação que está acontecendo na Síria é muito mais séria, Scott. Os israelenses estão atacando regiões que de alguma forma estão conectadas à Turquia e ao governo turco, ao exército turco. Isso não é algo, não ouvimos muito sobre isso, mas é algo que está acontecendo e que pode explodir a qualquer momento. Sabe, algo grande pode acontecer entre os dois e os israelenses têm tido medo da Turquia até agora. A mídia israelense tem falado da Turquia como o principal inimigo, até maior inimigo do que o Irã. Eles veem a ameaça, eles veem o confronto que estão enfrentando com a Turquia. Como você vê esse fronte? Como você vê a forma como a Turquia está tentando lidar com a situação, com o problema que eles enfrentam na Síria? Bem, quero dizer, a Turquia ajudou a criar esse problema. Eles estavam trabalhando lado a lado com os Estados Unidos, com o Catar e outros, para derrubar o regime de Bashar al-Assad. E conseguiram. Mas às vezes, você sabe, é preciso ter cuidado com o que se deseja, porque às vezes você consegue. E eu não acho que alguém esperava que Assad caísse tão rapidamente quanto caiu. Não havia um plano para o sucesso. E você sabe, de repente, ver Jolani emergir como presidente. Bem, os turcos tinham todo um governo sírio no exílio, que deveria assumir o controle, mas eles perderam o controle da narrativa, e agora Jolani é o cara. Então a Turquia está correndo atrás do prejuízo desde então. Você sabe, a Turquia tem a questão dos curdos com a qual precisa lidar. Eles estão trabalhando com os Estados Unidos sobre como lidar com essa questão. Continuam tentando administrar o próprio problema com Jolani. Quero dizer, a província de Idlib é, por todos os critérios, uma província turca. Era para ser um local temporário para abrigar esses islamistas, mas agora esses islamistas ganharam poder. Eles tomaram partes da Síria. Agora, a Turquia precisa lidar com essa realidade. Como a Turquia lida com os milhões de refugiados sírios, que são um enorme problema político para Erdogan? Como devolver esses refugiados para a Síria diante das atrocidades que estão acontecendo atualmente? Veja, eles ainda precisam administrar a questão da Rússia. A Rússia ainda tem bases na Síria e ainda está sendo decidido qual papel, se é que terá algum, a Rússia terá no futuro da Síria. Os Estados Unidos precisam ser consultados em tudo isso. E então você tem Israel. E Israel basicamente está fazendo o que quer agora na Síria. Eles estão escrevendo seu próprio roteiro e ninguém é capaz ou está disposto a enfrentá-los. O perigo surge quando não há mais um amortecedor entre Israel e Turquia. O perigo surge quando há uma conexão direta entre os militares turcos e os militares israelenses, porque aí você terá um contato direto entre forças e ambos os lados vão escalar para se defender. É bem possível que uma grande guerra estoure entre Israel e Turquia. Acho que neste momento o objetivo da Turquia é evitar isso. Lembre-se de que a Turquia tem um plano estratégico maior que envolve transformar o país em um centro regional de energia. E um aspecto fundamental desse planejamento era incorporar os enormes campos de gás que existem na costa de Israel. Capturar esse gás, levá-lo ao centro e usá-lo como um instrumento de fortalecimento para a Turquia,
ajudando o país a definir o preço e se tornar a fonte de energia não só para o sul da Europa, mas para toda a região. Um rompimento decisivo com Israel seria muito prejudicial para isso. Having a decisive split with Israel would be very disruptive to that. Having a war with Israel would be disastrous to that. Entrar em guerra com Israel seria desastroso para isso. E, portanto, acho que o que vemos com a Turquia é que Israel sabe e entende que pode se safar de muita coisa, porque reconhece que as ambições de longo prazo da Turquia não estão centradas na Síria, propriamente dita, mas sim na região. E que neste momento Israel tem uma margem significativa para fazer praticamente o que quiser no sul da Síria, sem medo de grandes ataques ou envolvimento turco. Erdogan vai simplesmente ter que ficar sentado e, você sabe, engolir em seco, porque não há nada que ele possa fazer a respeito. Nada que ele esteja disposto a fazer a respeito. Porque, embora a Turquia tenha capacidade de enfrentar Israel, o preço que a Turquia pagaria a longo prazo, em termos de interrupção, e talvez até do fim de seus objetivos de se tornar um polo regional de energia, seria devastador para o posicionamento político, econômico e geopolítico da Turquia a longo prazo. Você vê algum tipo de movimento alternativo em Israel para mudar o rumo? Aqui está o que Naftali Bennett diz, Scott. Enquanto o presidente dos Estados-Unidos diz ao emir do Catar, ou tenta tranquilizá-lo de que esse tipo de coisa não vai acontecer de novo, você está dizendo que, na verdade, ele está mentindo? Não, isso é o que você está dizendo. Eu não estou dizendo. Não, ele disse ao emir do Catar que isso não vai acontecer de novo. Você está dizendo, onde quer que o Hamas esteja, nós vamos atrás deles. Então você atacaria o Catar novamente? Não vou dizer o que vamos ou não vamos fazer. Vou dizer a todo terrorista na Terra que você já me disse isso nos últimos minutos. Você disse que partes of Israel news. Deixe-me ser claro. Qualquer terrorista no mundo que esteja planejando assassinar israelenses, planejando assassinar judeus, será morto se necessário. Não haverá lugar seguro para terroristas que queiram matar meu povo. E essa é a posição do governo israelense, independentemente do que o presidente dos Estados Unidos esteja dizendo, que isso não vai acontecer. Scott, como você vê a situação em Israel? O que podemos pensar desses grupos de oposição, dessas pessoas que não estão satisfeitas com o governo Netanyahu? Eu diria que Naftali Bennett era visto como uma espécie de alternativa ao que está acontecendo, mas ele tem o mesmo tipo de mentalidade, a mesma linha. Como ele pode ser uma alternativa? Naftali Bennett é um ex-comando israelense que atuou no Líbano nos anos 90. Ele estava realizando uma missão de reconhecimento, tentando localizar foguetes Katyusha do Hezbollah, quando sua equipe foi detectada e ele entrou em pânico. Ele pediu apoio de artilharia, que acabou atingindo uma base das Nações Unidas, acertando um bunker que abrigava um grande número de civis e matando esses civis. Depois, Israel tentou encobrir o caso. Mas no fim das contas, Naftali Bennett está envolvido até o pescoço em crimes de guerra. Ele é um criminoso de guerra. Tigres não mudam suas listras. Ele defendeu a ação direta e a violência contra qualquer pessoa que ele ou Israel rotulem como terrorista. Então não, você não vai ver nenhuma mudança. O fato é que, embora existam diferenças de opinião em Israel sobre como lidar com a situação dos reféns e outros assuntos, a maioria dos israelenses apoia políticas agressivas por parte do governo israelense para defender o povo israelense do que eles percebem como forças terroristas que, como disse Naftali Bennett, querem matar meu povo, matar judeus. Portanto, não há alternativa a Netanyahu. Ele é um criminoso neste momento. Há muitas pessoas frustradas com aspectos da política interna. Mas no fim das contas, digamos que Netanyahu morresse de ataque cardíaco hoje.
O governo israelense que o substituísse continuaria com essas políticas. Eles agiriam da mesma forma porque estamos falando de Israel. Netanyahu não é uma aberração. Netanyahu é a norma. Ele é o padrão. Israel é uma empreitada criminosa, governada por um povo criminoso que tem um senso de direito criminoso. E quando eu chamo isso de direito criminoso, quero dizer que eles estão dispostos a cometer crimes para manter seu status de nação excepcional da região. Não há alternativa a Netanyahu. Não há alternativa a Israel, exceto o desaparecimento total de Israel. Israel é uma pílula venenosa para a região. Israel é um tumor cancerígeno. Israel é um parasita. Não há como maquiar isso. Quero dizer, Israel é simplesmente uma organização criminosa, com ou sem Netanyahu. E Naftali Bennett é apenas típico desse tipo, típico dessa linhagem. Tudo o que ele quer fazer é matar. Ele não conhece a paz. Os israelenses não querem paz. O que os israelenses querem é supremacia. Eles chamam isso de paz. Mas para chegar lá, eles precisam matar todo mundo. E eles vão matar todo mundo. Eles têm scroll cordis. Não há humano de Judas for. Eles não derramam lágrimas pelas crianças que matam todos os dias. Eles não choram pelos inocentes que estão morrendo de fome. Os israelenses choram, você sabe, pelos judeus que foram mortos, pelos israelenses que foram mortos. Mas não há nenhum senso de humanidade aqui. Eles não têm empatia pelos outros povos da região. E você sabe, no final da Segunda Guerra Mundial, durante os julgamentos de Nuremberg, havia um psicólogo americano que estava observando os alemães. Acho que os americanos ficaram irritados porque um dos nazistas cometeu suicídio antes de ser levado à justiça, então trouxeram esse cara. O trabalho dele era acalmar os nervos desses caras, conversando com eles e tudo mais. E depois pediram para ele definir o mal. Ele disse, sabe, é a falta de empatia. Os alemães, à primeira vista, pareciam pessoas normais. Amavam cachorros, amavam suas famílias, podiam rir, podiam brincar, mas quando se tratava de seus semelhantes, havia uma total falta de empatia. Total falta de empatia. E esse é o caso de Israel hoje. Uma total falta de empatia pelo povo palestino, pelo povo sírio, pelo povo iraniano, pelo povo libanês, pelo povo do Catar, por qualquer pessoa que não seja júdia. Parece que o que está acontecendo em Doha de alguma forma fortaleceria a posição do Hezbollah no Líbano, porque estão tentando desarmar o Hezbollah. Com as negociações e a pressão acontecendo lá, como você vê o governo do Líbano e sua posição em relação ao desarmamento e a pressão sobre o Hezbollah? Se não houver Hezbollah no Líbano, quem vai defender o Líbano? Eles têm algum exército, algum substituto para o Hezbollah? Ou, vamos supor que o Hezbollah seja removido do cenário no Líbano e Israel entre. Quem vai defender o Líbano? Não o exército libanês. O exército libanês há muito tempo é considerado uma facção das elites cristãs e sunitas. O Hezbollah existe porque a população xiita do sul do Líbano foi negligenciada por tanto tempo pelas elites cristãs e sunitas que controlam o Líbano política e economicamente há décadas. Só depois da invasão israelense ao sul do Líbano, nos anos 1080, é que os xiitas conseguiram se transformar em um movimento de resistência. Inicialmente, Amal era um grande grupo de resistência, a milícia Amal. Martiti de Deus, o Hezbollah, foi criado com significativo apoio iraniano. E o Hezbollah conseguiu Helmat Israel. Quero dizer, as pessoas tendem a esquecer disso. Mas o Hezbollah expulsou Israel do sul do Líbano, exceto pelas fazendas de Sheba. O que dá legitimidade ao Hezbollah não é alguma ideia de que o Hezbollah quer destruir Israel ou ocupar Israel. Tudo que o Hezbollah quer é que Israel saia do Líbano. É por isso que existe uma resistência. Mas no momento em que Israel sair do Líbano, então o Hezbollah, eu acho, poderia começar a falar sobre desarmamento. Mas, em vez de um desarmamento total, seria a integração do Hezbollah às Forças Armadas do Líbano, porque o Hezbollah
é reconhecido como sendo a única entidade capaz de defender o Líbano contra atos de violência de Israel. Mesmo neste conflito mais recente, enquanto Israel conseguiu bombardear a liderança do Hezbollah, instalações de armazenamento do Hezbollah, talvez capacidades de lançamento de mísseis balísticos, etc., no terreno, sempre que as forças israelenses se aproximaram das forças terrestres do Hezbollah, o Hezbollah venceu, os repeliu todas as vezes. Os israelenses não venceram. Eventualmente, a liderança do Hezbollah disse: recuem e se retirem. Mas Israel não derrotou o Hezbollah em terra. E essa é a realidade. As únicas pessoas que vão defender o sul do Líbano contra Israel são o Hezbollah. Eles farão isso ou como um movimento de resistência, ou como parte de uma estrutura das Forças Armadas libanesas. Como movimento de resistência, eles existirão até que Israel deixe o solo libanês. Acho que acabamos de ver que tanto o Hezbollah quanto o Amal se retiraram do governo libanês, pelo menos durante a consideração das negociações de desarmamento propostas pelos americanos. Eles não vão participar disso. E acho que estamos começando a ver a realidade de que o Hezbollah não vai se desarmar enquanto Israel estiver em solo libanês. E não há absolutamente nada que o governo libanês possa fazer a respeito. Porque, no fim das contas, o Hezbollah poderia derrubar o governo libanês amanhã, se quisesse. Eles não querem. Eles querem fazer parte desse governo. Mas a ideia de que o Hezbollah vai simplesmente desaparecer porque Israel quer é absurda. O Hezbollah sofreu reveses? Com certeza. Sofreu. Quero dizer, esse não é o mesmo Hezbollah de 2 ou 3 anos atrás. Mas o Hezbollah ainda tem a capacidade de defender o território libanês contra o invasor israelense. E como a história mostrou, não foram os mísseis de longo alcance do Hezbollah que levaram Israel a sair do sul do Líbano, derrotado em 2000. Foram as tropas terrestres do Hezbollah que atacaram os israelenses incansavelmente. Nunca recuaram, demonstraram táticas superiores e coragem diante do fogo. Foi isso que derrotou Israel. E é isso que vai derrotar Israel novamente. Talvez o Hezbollah não consiga repetir o que aconteceu em 2006 com todos os foguetes ou lançar ataques de longo alcance. Mas quando se trata de resistência no terreno, Israel nunca conseguirá igualá-los. E como o Hamas provou, um combatente determinado operando em um terreno que preparou para a batalha é imbatível. Israel não consegue derrotar o Hamas em Gaza e com certeza não consegue o Hezbollah no Líbano. Hoje conversei com Alistair Crook. Ele disse que a política dos Estados Unidos no Oriente Médio é a capitulação total dos países que se opõem às suas políticas na região. Mas no caso de Donald Trump e sua administração, de alguma forma o governo israelense ou a administração Netanyahu conseguiu convencê-lo de que antes de atacar o Irã, eles fariam algo grande. E antes de atacar o Catar, disseram que iriam remover a liderança do Hamas. Então, é uma aposta para Donald Trump. Esse risco foi de alguma forma administrado pelos israelenses, e eles o convenceram de que poderiam fazer algo. Quantas vezes mais eles precisam perceber que não podem basear sua política no que Netanyahu está fazendo em Israel? Eles precisam ter algo além disso. Precisam ter um plano estratégico para o Oriente Médio, não apenas uma capitulação total. Talvez um relacionamento melhor com os países do Oriente Médio. Talvez observar o que Rússia e China estão fazendo na região, comprando parcerias, comprando amizades e não entrando para lutar e bombardear países. Logicamente, você está certo. Quero dizer, existe uma maneira melhor, falando logicamente, mas isso nunca vai acontecer no governo Trump. Em primeiro lugar, estamos lidando com um governo anti-establishment em todos os sentidos possíveis. Não há instituições apoiando essa presidência, exceto aquelas geridas ou controladas por lobbies pró-Israel, como a AIPAC e outros. O presidente preencheu sua equipe com leais a Israel,
leais absolutos a Israel. E a irracionalidade desses leais é inacreditável. Quero dizer, olhe para o Mike Huckabee. Ele é literalmente um personagem saído de um filme de terror. O discurso apocalíptico, cheio de Armagedon, que ele propaga deveria assustar a todos. Mas não, ele é o embaixador americano em Israel. Então ele pode dizer o que quiser. Sabe? Porque normalmente você teria que se preocupar com o que a grande mídia diz. A opinião pública é moldada por isso. Mas vivemos em uma época agora em que a grande mídia, especialmente na era Trump, não é confiável para ninguém que apoia Donald Trump. Então é irrelevante o que eles dizem. Quero dizer, eles estão literalmente pregando para convertidos. O estou forçando poecidos por uma sanitação política que já não é mais viável. O partido daí mostrou capacidade de mobilizar nenhum mais político Trump significativo. Em vez disso, você tem pessoas como Laura Loomer. Quem diabos é ela? Ninguém, exceto que ela tem a atenção de Donald Trump, e assim ela pode lumar as pessoas. Ela vai divulgar, acho que essa pessoa é islamista, acho que essa pessoa é isso, acho que... E ela destrói pessoas. E ninguém quer ser lumado. Então todo mundo só está jogando o jogo. E o jogo é fazer o que quer que Donald Trump queira naquele momento. Houve um tempo, e novamente, quando eu era oficial de inteligência, quando entrei, me disseram desde o primeiro dia, seu trabalho não é dizer ao seu chefe o que ele ou ela quer ouvir. Seu trabalho é dizer a verdade nua e crua, e é trabalho deles lidar com a verdade. E você era julgado por isso. Quero dizer, fui demitido várias vezes durante a Guerra do Golfo pelo general Schwarzkopf. Poxa, ele até me prendeu uma vez porque eu disse a verdade para ele. Mas no fim das contas, quando reconheceram que o que eu dizia era verdade, eles sempre faziam a coisa certa. Me devolveram o emprego e me soltaram da prisão. Chegaram até a me dar uma medalha. Disseram, bom garoto, pode ir. Mas a questão é que você era recompensado por dizer a verdade. Mas agora veja o que aconteceu na Agência de Inteligência de Defesa. Quando oficiais de inteligência de carreira agem da maneira como fui treinado para agir, dizendo a verdade desconfortável ao presidente, eles são demitidos. A dissidência não é permitida. Sabe, ninguém ao redor desse presidente tem permissão para se levantar e dizer não, errado, ruim, isso não vai acontecer, não. Em vez disso, eles têm que ficar sentados e colocar as mãos no presidente, como se fosse algum tipo de movimento de culto cristão, onde todos ficam ali e o homem mais piedoso do mundo senta no meio, emanando sua energia cristã para todos que estão com as mãos sobre ele. Quero dizer, é um culto. É literalmente um culto. É revoltante, para ser honesto, porque não é isso que a democracia americana deveria ser. Mas ninguém consegue enfrentar esse presidente e dizer a ele qual é a realidade, qual é a verdade. Quero dizer, quando Tulsi Gabbard tenta fazer isso, ele a descarta. Ela está errada. A inteligência está errada. Sabe, ele a mantém porque ela está mandando bem na questão do Russagate. Mas fora isso, não acho que ela duraria muito tempo neste governo. Mas você não pode dizer não para esse presidente. Ninguém está lá para dizer não para ele. Todos só dizem sim. Eles não apenas dizem sim, eles dizem, meu Deus, o que ele está fazendo é a melhor coisa do mundo. Quero dizer, esse homem é um gênio. Nunca vi alguém com tanta habilidade política quanto Donald J. Trump. Meu Deus, esse homem sabe tudo. Ele não sabe nada. Nada. Ele literalmente acha que é o melhor negociador, mas é o pior negociador do mundo. Isso não é negociação acontecendo, é intimidação, táticas de intimidação. Você não é um negociador se ameaça alguém dizendo que vai esmagá-lo só porque tem a capacidade de fazer isso. Porque um dia você vai acordar e não vai mais ter essa capacidade, que é o que o Trump está descobrindo, por exemplo, com a Rússia e a China. Agora eu vou te dizer uma coisa, se você é um bom negociador, não quero me gabar nem nada, mas acho que conheço os russos o suficiente,
Se alguém algum dia me desse o poder de, digamos, reparar as relações com a Rússia, eu poderia sentar com os russos e chegar a uma negociação que fosse benéfica para ambas as partes. Ambas as partes. Mas você só precisa ser um indivíduo racional, com conhecimento. O mesmo vale para a China. Não posso afirmar o mesmo sobre a China porque não conheço o suficiente sobre a China para isso. Mas tenho certeza de que há pessoas por aí que conhecem a China de cabo a rabo. Com o Irã, os iranianos querem negociar. Eles não estão dizendo não vamos negociar. Eles querem negociar. E se tivéssemos um negociador competente, capaz de fazer coisas para o benefício mútuo dos Estados Unidos e do Irã, poderíamos ter um acordo com o Irã. Poderíamos ter um acordo com a Rússia. Poderíamos ter um acordo com qualquer um. Quero dizer, o mundo agora está procurando por um verdadeiro negociador. Donald Trump não é um negociador. Ele é um destruidor de acordos. Ele não faz acordos. Não é um acordo quando você intimida alguém. Isso é apenas intimidação. E é isso que a América é hoje. Somos um valentão. O problema é que somos um valentão com barriga saliente e joelhos ruins. Temos, você sabe, o manguito rotador rompido, temos artrite, estou descrevendo todos os meus sintomas. Mas sabe, você não é muito valentão quando tem tantos problemas de saúde. A gente se safa porque é gordo e pode deitar em cima de você e te esmagar. Mas sabemos que Donald Trump não é um negociador. Ele não é um gênio. Ele não é um gênio tático. Não é um gênio operacional nem estratégico. Ele é mais burro que uma porta. Ele se safa porque todo mundo diz sim. E a América ainda tem poderes inerentes que favorecem o bullying, mas não por muito tempo. E sabe, esse homem está desperdiçando oportunidades porque somos uma nação em declínio neste momento. O que precisamos fazer é limitar o ritmo de declínio e tentar chegar ao fundo do poço o quanto antes. Ou seja, não precisamos ir até o fundo do poço. Podemos, na verdade, encontrar um ponto de estabilização que nos torne competitivos e relevantes no mundo. Para isso, precisamos sentar e dialogar com o mundo. Precisamos nos integrar ao mundo. Precisamos nos importar. Precisamos ter empatia. Donald Trump não tem empatia por ninguém. Digo, as mentiras que ele conta sobre se importar com os soldados ucranianos. Ele não se importa com os soldados ucranianos, porque se importasse, essa guerra já teria acabado. Tudo que Donald Trump está fazendo é prolongar o conflito e garantir que os ucranianos continuem morrendo a uma taxa de 90 mil por mês. Já disse o suficiente. Desculpe. O espaço aéreo polonês foi invadido por drones, e estão dizendo que esses drones vieram da Rússia. Acho que a melhor pergunta seria, cui bono? Quem vai se beneficiar do que está acontecendo? Por que a Rússia precisaria ir até lá? Qual é o benefício de invadir o espaço aéreo polonês? O que você acha disso? Al-Sukru disse hoje que acha que tudo isso é uma operação de falsa bandeira. Eles querem, de alguma forma... Bem, é uma operação de falsa bandeira complicada. O que quero dizer com isso é que, veja, a Rússia tem disparado ou voado esses clones do Shahed 136, os Geran 2, diferentes variações deles, na Ucrânia já faz algum tempo. Na noite passada, eles lançaram mais de 400 deles, e esses drones estão atingindo alvos por toda a Ucrânia. Os ucranianos estão trabalhando incansavelmente para encontrar uma solução para isso. As pessoas precisam entender que nada acontece no vácuo. A terceira lei de Newton se aplica a tudo na vida, e na guerra é a mesma coisa. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. A Ucrânia vem buscando uma solução de guerra eletrônica para os drones Shahed 136 Geran 2 já faz algum tempo. No ano passado, eles começaram a implantar um sistema chamado Pokrova. Pokrova não é apenas um sensor ou dois sensores. São milhares de sensores basicamente espalhados por toda a Ucrânia. O que o Pokrova foi projetado para fazer não é apenas interromper o sinal, mas assumir o controle do drone.
Inicialmente, o que se fazia com o Pokrova era capturar o drone e derrubá-lo. Assim você o destruía. Então você via os drones russos chegando e simplesmente, boom, caíam. Mas o problema era que esses drones caíam e atingiam prédios civis ou alvos não intencionais. Então o que eles precisaram fazer em seguida foi assumir o controle do drone e pousá-lo suavemente, desviando o drone para uma área onde pudessem aterrissá-lo com segurança. E eles tiveram sucesso nisso. O que os ucranianos têm feito recentemente é assumir o controle do drone, virá-lo e voar de volta para a Rússia. E nos últimos meses, eles fizeram isso mais de 100 vezes. O que eu acredito que aconteceu é que os ucranianos tomaram controle de drones russos, usando o Pokrova, e os pilotaram até a Polônia. É uma bandeira vermelha, um ataque de falsa bandeira. Mas eles usaram drones russos. Eles tomaram controle dos drones russos e os enviaram para a Polônia. Todas as evidências circunstanciais apoiam isso. Em primeiro lugar, os drones entraram na Polônia pelo espaço aéreo da Bielorrússia. A Rússia não voa drones sobre o espaço aéreo bielorrusso. Se você observar os pontos de lançamento de todos os drones russos, eles estão fora da Bielorrússia. E você sabe, a Rússia tem pontos de mira específicos e planeja as trajetórias de voo de forma a evitar o potencial para acidentes desse tipo. Mas se a Ucrânia realmente assumir o controle de um drone e depois voá-lo pelo espaço aéreo da Bielorrússia até a Polônia, isso faz parecer um ataque russo. As autoridades bielorrussas notificaram os poloneses e disseram: "Ei, há drones voando sobre o nosso território. Não sabemos, são de vocês? São russos? São ucranianos? Não sabemos, mas eles estão indo na direção de vocês, e estamos apenas avisando que essas coisas estão a caminho. Talvez vocês queiram fazer algo a respeito." Não é assim que se ataca uma nação. Se a Rússia fosse atacar a Polônia, eles não ficariam ali dizendo: "Bem, vamos voar nossos drones pelo espaço aéreo bielorrusso", e não avisar os bielorrussos para que eles possam notificar os poloneses e os poloneses possam derrubá-los. Não. Os ucranianos fizeram isso, 100%. E vou te dizer mais, sem entrar em detalhes sobre as capacidades, nós sabemos de tudo, certo? Sempre que a Pokrova é ativada, nós captamos esse sinal. Quando a Pokrova assume o controle de um drone russo, nós captamos esse sinal. Estamos cientes de tudo. E sabemos muito bem o que a Ucrânia fez aqui. Então agora a questão é, enquanto a Ucrânia faz essa reunião do artigo 4, ou a Polônia convoca essa reunião do artigo 4 para discutir como responder a isso, quem vai se levantar e dizer a verdade? É a mesma coisa, se você se lembra quando a Polônia começou a gritar sobre o míssil que atingiu a fazenda polonesa. Ah, os russos nos atacaram. Não, todo mundo sabia que foi um míssil ucraniano que foi deliberadamente direcionado para a Polônia pelos ucranianos. Todo mundo sabia disso porque viram o míssil decolar. Viram o ponto de mira do radar mudar, o míssil voar até o ponto de mira e atingir lá. Todo mundo sabia que a Ucrânia atacou a Polônia. Não foi acidental, foi feito de propósito. E é por isso que não aconteceu de novo, porque a Ucrânia foi avisada. Não faça isso de novo. Isso vai acontecer agora? Porque estou te dizendo agora, nós sabemos muito bem o que os ucranianos fizeram. Nós sabemos. É só que temos plataformas de coleta operando na área que, sabe, um telefone não solta nenhum pum sem a gente saber. Certo? E quando algo é poderoso, porque entenda o poder de que estamos falando aqui, o poder necessário para tomar o controle de um Shahed 136, não é um único sensor que faz isso. Você precisa sobrecarregar o sistema, concentrando dezenas de sistemas Pokrova simultaneamente para isolar, tomar o controle, assumir o comando e então manipular. Isso é detectável. Não vou te dizer como, só vou te dizer que isso é detectável. E nós temos tudo registrado digitalmente. Sabemos tudo o que aconteceu. Sabemos quem foram os operadores que fizeram isso. Sabemos os nomes dos operadores porque nós os treinamos. Veja, a Ucrânia não inventou isso sozinha. Há muitas pessoas ajudando os ucranianos a fazerem isso.
lot of people helping the Ukrainians do this. Think Flex Industries. Pense na Flex Industries. Sabe aquela que os russos acabaram de explodir? Pois é. Então esses são os tipos de indústrias, os tipos de coisas que estão acontecendo para que a Ucrânia produza esses sistemas. Mas esses não são sistemas de baixa potência. Sistemas de baixa potência não sequestram Shahed 136 que tem, você sabe, blindagem embutida em seus sistemas. Isso é de alta potência, alta energia, feito em um amplo espectro, facilmente detectável. E sabemos que os ucranianos fizeram isso e direcionaram esses drones para o espaço aéreo polonês. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Como isso vai se desenrolar, eu não sei. Mas não acho que os Estados Unidos, sabendo o que aconteceu, vão ficar aqui jogando esse jogo por muito mais tempo. Acho que vamos encerrar essa questão do artigo 4 muito rapidamente. E vamos dizer aos ucranianos, parem com isso. Não vamos tolerar. Aqui está o que disse o secretário-geral da OTAN, Scott. Numerosos drones da Rússia violaram o espaço aéreo polonês. Nossas defesas aéreas foram ativadas e garantiram com sucesso a defesa do território da OTAN, como foram projetadas para fazer. Vários aliados estiveram envolvidos juntamente com a Polônia. Isso incluiu F-16 poloneses, F-35 holandeses, AWACS italianos, transporte militar de reabastecimento da OTAN e Patriots alemães. Parabenizo os pilotos e todos que contribuíram para essa resposta rápida e habilidosa. O Conselho do Atlântico Norte se reuniu esta manhã e discutiu a situação à luz do pedido da Polônia para consulta sobre o artigo 4 do Tratado de Washington. Os aliados expressaram solidariedade com a Polônia e condenaram o comportamento imprudente da Rússia. Uma avaliação completa do incidente está em andamento. Scott, tivemos o caça francês Rafale sobrevoando o Mar Negro. E eles são capazes de carregar bombas nucleares, aliás. É por isso que são importantes quando estão naquela região. Você acha que, com 2 focos de conflito acontecendo, a Europa está em uma situação crítica? Eles estão sentindo muita pressão do governo Trump por causa das sanções e das tarifas que estão cogitando impor à Rússia. O principal objetivo, o principal alvo dessas tarifas, não é a Rússia. Vai ser, no fim das contas, a Europa. Um dos principais importadores de petróleo russo, atualmente, é a Europa. E eles também estão recebendo muito petróleo da Índia e da Turquia, os outros 2 grandes importadores de petróleo russo. Então o que eles fazem? Vão se prejudicar com as tarifas ou vão escalar a situação de uma forma que pode envolver os Estados Unidos, pode mudar toda a situação, considerando o caso da Ucrânia? Como você vê isso? How do you see that? Bem, quero dizer, eu estava apenas ouvindo as palavras do Mark Rutte. São palavras vazias, considerando o que acabei de te contar, no que eu apostaria. Ele sabe que o que está dizendo é teatro. Ninguém está nem aí se F-16 poloneses, F-35 holandeses e AWACS italianos estavam voando sobre a Polônia em um evento ensaiado. Quero dizer, não é isso que ele está tentando apresentar como um ato de força da OTAN. Olhe para a OTAN, olhe para a unidade, olhe para a solidariedade. Temos F-16 poloneses, F-35 holandeses, AWACS italianos. Temos aviões-tanque alemães, temos tudo, meu amigo. Tá tudo funcionando. Olhe como somos fortes, quando na realidade isso é um evento ensaiado e ridículo, provocado por uma atividade de falsa bandeira ucraniana. E a OTAN foi avisada sobre isso para poder fazer o showzinho. Isso não é força da OTAN. Não existe algo como força da OTAN. É uma piada absoluta. Enquanto isso acontece, só para que todos mantenham as coisas em perspectiva, o governo francês colapsou. Acabou. Terminou. Eles não vão se recuperar. Pegaram o Lecornu, o ministro da Defesa, e o fizeram primeiro-ministro. Mas ele nem pode formar um governo até conseguir aprovação parlamentar para um orçamento. O que não vai acontecer, eles não vão concordar com o orçamento. Então ele está condenado ao fracasso, condenado ao colapso. Você tem a Marine Le Pen pedindo eleições antecipadas, mas o Macron não pode se dar ao luxo de ter eleições antecipadas, porque se ele fizer isso,
Macron can't afford to have snap elections because if he does have snap elections, Marine Le Pen's party wins. O partido de Marine Le Pen venceu. E se eles assumirem o controle do parlamento, acabou para o Macron. Ele não vai conseguir governar, vai ter que anunciar novas eleições e renunciar. Então, a França está fora do jogo. Acabou. Essa é a realidade. A Alemanha está à beira de sair do jogo também. Quero dizer, agora você tem o AfD no controle, a ponto de os alemães estarem em pânico e falando até em bani-los completamente. Será que a Alemanha vai aceitar isso passivamente? Eu acho que não. Acho que estamos prestes a ver um período de extrema instabilidade na Alemanha. Eles estão fora do jogo. Grã-Bretanha, você sabe, acabou de ter seu vice-primeiro-ministro renunciando. Agora há uma grande disputa interna para encontrar um substituto. Eles estão todos culpando o Starmer. O Partido Reformista de Nigel Farage está crescendo nas pesquisas. Starmer está fora do jogo. Quem sobra? Uau! Eles não têm munição para 14 dias. Não há nada aqui. Nada. E a menos que os Estados Unidos estejam dispostos a assumir o controle, o que Trump não está disposto a fazer, tudo isso é só teoria grandiosa. É perigoso. Como você disse, o caça Rafale carrega uma bomba nuclear. Você sabe, o F-35 holandês é uma aeronave com capacidade nuclear. As pessoas tendem a esquecer disso. Toda vez que um F-35 holandês decola, os russos pensam que ele pode estar armado com uma bomba nuclear. Então, quando um F-35 holandês está no espaço aéreo polonês, os russos não ficam lá pensando, tudo bem. Os russos estão dizendo, ok, rastreie, prepare nossa resposta, coloque tudo em prontidão, vamos rastrear enquanto se aproxima, preparar tudo. É assim que essa situação é perigosa. Essa é a estupidez de Mark Rutte, de Donald Tusk, do presidente polonês, de Zelensky, de Sirski e de todo ucraniano idiota que achou que era uma boa ideia sequestrar um drone russo e voá-lo até a Polônia, acreditando que a OTAN cairia nessa bobagem. Mas não há. O que estamos vendo é a Europa desmoronando por vontade própria, por suas próprias insuficiências, suas fraquezas inerentes, seus fracassos coletivos. Acho que o trabalho da Rússia agora é gerenciar esse colapso com segurança e não permitir que as coisas saiam do controle. Você acha que com as mudanças acontecendo na Europa, isso de alguma forma ajudaria a situação na Ucrânia ou veremos novos líderes assumindo? Como no caso da Meloni, Scott, sejamos honestos, na Europa tivemos a Meloni chegando ao poder e todos estavam tão otimistas sobre as mudanças que ela poderia trazer para a Itália, mas no final não tivemos nada do governo dela. E quanto a isso, você vê algo positivo acontecendo em relação à Rússia e ao conflito na Ucrânia? Ou esse ódio tremendo e interminável vai continuar na Europa? Eu não me importo com a Europa. Eles não têm importância. Quero dizer, o fato é que a Europa se excluiu. A Rússia não se importa com a Europa. Eles vão monitorar a Europa. Mas você acha que os russos perdem o sono pensando, droga, a França está indo por água abaixo. Estávamos realmente ansiosos por aquelas férias em Paris, no próximo verão? Não, a Rússia desistiu da Europa há muito tempo, porque a Europa desistiu da Rússia. Lembre-se, tudo isso foi iniciado pela Europa. A economia da Rússia não depende da Europa. Sim, eles vendem petróleo para lá, mas é feito de forma indireta. Não faz parte de uma economia integrada. É a exceção, não a regra. A Rússia vai fazer o que precisa para vencer esse conflito em termos aceitáveis para a Rússia. Isso será em detrimento da Ucrânia. Você tem o Viktor Orbán falando sobre, que vai haver uma zona russa. Haverá uma zona desmilitarizada controlada pela Rússia. Depois haverá uma zona ocidental. Mas do que será composta essa zona ocidental? Bem, temos uma pista. Naryshkin, o chefe do Serviço de Inteligência Exterior da Rússia, no último verão realizou uma conferência onde falaram sobre o futuro. E ficou claro que, quando o chefe do SVR diz, bem, eu posso ver a Ucrânia Ocidental sendo polonesa, e posso ver os húngaros assumindo o controle da região dos Cárpatos, os romenos, é dessa parte ocidental que eles estão falando.
Não haverá uma Ucrânia ocidental controlada pelo Ocidente, uma Ucrânia pró-Ocidente. A zona desmilitarizada, dada a realidade, será todo o restante. E será controlada pela Rússia, monitorada por forças ucranianas pró-Rússia. Não haverá uma força de ocupação europeia no local. E então você verá uma Rússia ampliada. Temos uma ideia de como isso vai ser a partir do mapa exibido pelo Estado-Maior russo. Parece que Odessa e Mykolaiv vão se tornar russas, o que significa que a Rússia agora pode se conectar com a Transnistria e garantir que o enclave pró-russo passe a fazer parte da Rússia. E então você verá uma desmilitarização significativa. Se você estender 150 quilômetros a partir dessa fronteira, é o restante da Ucrânia. E essa será a zona de amortecimento, no mínimo 150 quilômetros. Então é isso que vai acontecer, e está acontecendo enquanto falamos. Não há nada que a Ucrânia possa fazer para impedir. Você vê atos de desespero. A realidade é que provavelmente a Ucrânia cometeu um massacre há alguns dias quando lançou uma de suas próprias armas sobre, você sabe, aposentados de Donetsk e culpou uma FAB russa. Os russos responderam dizendo: essa não é nossa bomba. É assim que nossa bomba fica quando explode. Essa é uma arma ucraniana. Os ucranianos mataram seu próprio povo e tentaram culpar os russos. Os russos vêm dizendo há algum tempo que isso iria acontecer. Agora, se Tamalas tem a Ucrânia sequestrando drones russos e voando eles até a Polônia. Isso vai continuar acontecendo. Estamos no inferno do colapso do governo ucraniano. Kuleba fugiu. O ministro das Relações Exteriores, de olhos esbugalhados. Você sabe, o senhor, eu sou tão durão e a Ucrânia é durona e vamos matar os russos. Ele fugiu como o covarde que é porque chegou a hora de matar russos e ele não consegue fazer isso. Ninguém mais na Ucrânia consegue. Ninguém quer mais morrer por esse governo corrupto infestado de nazistas, exceto os próprios nazistas. E infelizmente para a Rússia e para o mundo, parece que há nacionalistas ucranianos suficientes dispostos a continuar essa resistência. E assim a Ucrânia vai lutar até o último ucraniano disposto a lutar. E isso pode ser muita gente. Acho que quando tudo isso acabar, estaremos olhando para mais de 2,5 milhões de ucranianos mortos. Essa é apenas a dura realidade dessa situação. Eu acho que no caso do novo gasoduto entre a Rússia e a China, o gasoduto Sibéria 2, a energia que deveria ir para a Europa agora está indo para a China. E se você olhar para o futuro da Europa e os preços de energia que eles vão enfrentar, é enorme, Scott. Isso vai devastar tudo na Europa. Você acha que as pessoas que estão comandando as coisas na Europa vão assumir a responsabilidade pelo que vai acontecer no futuro? Elas vão ser questionadas. Por que fizeram isso? Eu espero que sim. Quero dizer, eles podem não assumir a responsabilidade, mas a responsabilidade pode ser imposta a eles. Não estou defendendo isso, mas acho que... Sabe, quando vimos o colapso do Pacto de Varsóvia e o que aconteceu com Nicolae Ceausescu, a frustração que se acumulou dentro da Romênia levou à sua execução sumária. Receio que haja governos na Europa que vão terminar desse jeito, porque o nível de frustração vai ser tão alto, eles vão se agarrar ao poder por tempo demais. Emmanuel Macron precisa entender que ele pode estar com os dias contados, porque se continuar se agarrando ao poder, mesmo quando a maioria do povo francês já tivemos o suficiente de você, e ele insiste em permanecer no cargo, e isso resultar em colapso social, há uma chance maior do que 50% de que seus últimos dias sejam passados, você sabe, como prisioneiro em seu pequeno palácio presidencial. Um tribunal militar sumário em um de seus cômodos, ele seria levado para os fundos e executado. A Alemanha também poderia facilmente seguir esse caminho. Os alemães são pessoas civilizadas, mas não por muito tempo, quero dizer. A civilização é uma camada muito fina. A realidade é que todos precisam entender que a sociedade é
Se você negar comida às pessoas por 3 dias, ocorre um colapso total da sociedade. As pessoas ficam com fome por 3 dias e o Estado de Direito simplesmente deixa de importar. People are hungry for 3 days and the rules of law just don't matter anymore. They're going to get food. They're going to find food. Eles vão conseguir comida. Eles vão encontrar comida onde precisarem encontrar. Eles vão roubar, assaltar, matar. É isso. Toda essa coisa grandiosa que chamamos de sociedade, uma sociedade civilizada neste momento, não existe a menos que o governo entregue o que o povo precisa. E se você tiver um número significativo de pessoas com fome, com sede, desempregadas, desesperadas, elas vão fazer coisas desesperadas. E essas elites políticas, essas elites econômicas, precisam entender que esses postes de luz que vêm por aí podem facilmente se tornar postes de linchamento. E serão eles pendurados de cabeça para baixo sendo cuspidos. A Europa está desmoronando, literalmente desmoronando enquanto falamos. Existem partidos de direita que estão ganhando destaque agora porque estão reagindo à liderança fracassada que dominou a Europa por décadas, e isso se manifestou em seu ato final. Isso não é uma piada. Eu não desejo isso a ninguém. Eu amo a Europa. Eu morei na Europa. Eu viajei por toda a Europa. Eu achava a Europa incrível. Mas essa Europa não existe mais. Eu estive recentemente na Suíça, conversando com suíços. A Suíça é meio que o último bastião de, você sabe, pureza soberana, e até mesmo a Suíça está sendo diluída pela imigração. Mas eles conversam, falam sobre o que está acontecendo na Alemanha, falam sobre o que está acontecendo na França, e eles não reconhecem mais esses países por causa da imigração, etc. E quando você tem esse tipo de transformação demográfica desenfreada e não planejada, isso só leva ao caos. Caos absoluto. E isso fratura a sociedade de forma perigosa. Ora, isso está acontecendo aqui na América. Então, sabe, precisamos ser muito cuidadosos agora. Estamos nos sentindo superiores. Sentamos aqui e apenas olhamos ao redor. Quero dizer, olho para meu pequeno enclave em Del Mar. E é pacífico, todo mundo aqui tem uma casa. As casas são bem cuidadas, os jardins são arrumados, as crianças vão para a escola, o distrito escolar funciona. Mas o que acontece quando não funciona? Não quero prever o futuro, mas se de repente não houver gasolina, e o centro comercial não tiver comida, e todo mundo que mora no subúrbio acordar um dia e a eletricidade estiver intermitente, a geladeira parar, toda a comida que você estocou estragar, e agora você está com fome, o que você faz? Somos uma sociedade civilizada. Naquele momento você consegue aguentar um dia. Você sai e cumprimenta seu vizinho. Ei, tô com fome. 2 dias, 3º dia. Você tem alguma comida? Compartilha, porque tô morrendo de fome. Meus filhos estão morrendo de fome. Você não quer compartilhar? Eu te mato, porque preciso alimentar meus filhos. Aí você começa a se juntar em pequenos grupos de pessoas que dizem precisamos ser melhores e mais fortes do que aquele grupo. Esta sociedade do bairro precisa dominar a próxima sociedade do bairro. É o fim. É o fim da civilização. E estamos apenas a alguns dias disso acontecer. Alguns dias sem comida, sem energia, sem nada. A civilização é uma camada muito fina. E o que estamos vendo na Europa agora é que essa camada está sendo varrida. Estamos vendo governos colapsando, sociedades colapsando, e é isso que achamos que vai resistir à Rússia. Essa Europa vai enfrentar a Rússia. Você já esteve na Rússia? Já olhou para a Rússia? Você acha que está acontecendo na Rússia agora? Não, o oposto está acontecendo na Rússia. Então eu fico cansado dos europeus se comportando como se fossem uma forma de vida superior. Na verdade, a Europa está péssima agora. Em todos os aspectos, está péssima. E é só porque temos essa psicologia herdada de que a civilização europeia é o centro do universo. Tudo é definido a partir do ponto de vista eurocêntrico. Civilização, a expansão do colonialismo europeu, impérios europeus conquistando o mundo. Então achamos que a civilização europeia é o ápice de tudo, mas não é. Na verdade, se você se aprofundar na história da Europa, vai perceber que essa civilização foi construída sobre conquista, assassinato,
roubo, pilhagem, genocídio. Conquest, murder, theft, robbery, genocide. Maybe we shouldn't embrace it as sort of Talvez não devêssemos abraçar isso como se fosse tudo de maravilhoso neste mundo. Não estou dizendo que o que os chineses fizeram foi melhor, ou que qualquer outro império fez ao redor do mundo. Só estou dizendo que a ideia de excepcionalismo europeu é uma noção fundamentalmente falha, especialmente dado o fato de que os europeus não conseguem sustentar isso. Olhe para a Europa hoje, é um desastre. A OTAN é uma aliança europeia. Se você tira os Estados Unidos, a OTAN não é nada. Essa declaração do Mark Rutte prova isso, porque ele pode sentar lá e falar sobre F-16 poloneses, F-35 holandeses, AWACS italianos. Nada disso significa algo na realidade, porque é tudo encenação. Não é real. Não é uma demonstração real de força, é só pose. Assim como a Europa é uma pose falsa. Olhe como somos civilizados, mas eles não são civilizados. look how civilized we are. But they're not civilized. Donald Trump said that he's trying to communicate. Donald Trump disse que está tentando se comunicar de uma forma melhor com a Índia. 2 dias atrás, tivemos o secretário de Comércio Lutnick falando sobre a Índia, dizendo que se a Índia quiser um relacionamento melhor com os Estados Unidos, ela pode ter isso se sair do BRICS. E você sabe, é a mesma política, capitulação. Como você pode pedir a um país, um grande país com uma grande economia, e a importância que a Índia tem, e forçá-lo a sair do BRICS? A Índia é a base do BRICS. Não é apenas algo sobre o qual se constrói. Como você acha que Donald Trump entenderia a realidade da Índia nesse tipo de comunicação que ele vai ter com eles? Não, assim como Donald Trump não entende a realidade de nada, ele meio que se cerca de idiotas. Quero dizer, o secretário de comércio dele, certo? Lutnick. Comércio, sim. Ele deveria ser demitido na hora. Quero dizer, se eu fosse o presidente dos Estados Unidos e Lutnick falasse, eu ligaria para ele e diria: quem aprovou suas declarações? Porque veja, eu sou o presidente dos Estados Unidos e sou o cara que participa das reuniões de política. E da última vez que verifiquei, não dissemos que a política dos Estados Unidos era tirar a Índia do BRICS. Você está inventando isso? Ou talvez essa seja a política de Donald Trump. E então ele terá que lidar com as consequências disso. Sabe, vemos isso em todos os aspectos. Scott Bessent, vamos colapsar a economia russa. Sério, Scott? Essa é a política oficial dos Estados Unidos? Então, quando Donald Trump pegar o telefone e falar com Vladimir Putin, ele deveria dizer: a propósito, estamos tentando colapsar sua economia. É disso que se trata. Vamos fazer isso só porque... Por que não? Por que não? Somos americanos. Podemos fazer o que quisermos. A arrogância, a ignorância dessas pessoas, e essas são pessoas realmente ignorantes. Sabe, eles têm estado no... Não é? Tenho que tomar cuidado aqui. Quando você vive em um sistema capitalista corrupto, e isso é a América, vamos lá, cara. Vamos falar do mercado de ações, falar do Congresso e das informações privilegiadas e de como o dinheiro funciona na América. Se você tem dinheiro, você faz dinheiro. Se não tem dinheiro, você é um otário achando que vai ganhar dinheiro. Mas tudo que as pessoas fazem é ganhar dinheiro em cima do dinheiro que você está tentando ganhar, entende? Então, quando você tem os Lutnicks e os Bessents, sabe, Bessent, eu estava por cima. Eu derrotei o Goldman Sachs. Você derrotou o Goldman Sachs porque você é um canalha corrupto, certo? Você não é um cara inteligente. Ser corrupto não é sinal de inteligência, só significa que você é corrupto. Você não está manipulando o sistema. Donald Trump manipulou o sistema. Foi assim que ele ganhou dinheiro, brechas fiscais, falências, 7 falências. Mas do jeito que as leis de falência são escritas, você pode se recuperar e ganhar dinheiro. Isso não é sucesso. É fracasso. É fracasso corrupto. Esses caras são tão corruptos, eles são literalmente criminosos econômicos que aprenderam a manipular o sistema. O sistema é fundamentalmente injusto, fundamentalmente corrupto. E ainda assim são esses caras que se beneficiam disso. Agora vemos eles sendo promovidos a posições de poder.
E você sabe, antigamente tínhamos apenas pessoas corruptas que fingiam não ser corruptas, tipo a Nancy Pelosi. Dicas de ações, negociação com informação privilegiada. Não, eu só sou beneficiária de alguns conselhos financeiros sólidos. Não, Nancy, você é uma operadora de informações privilegiadas, e esse é todo o problema. Pelo menos agora, temos senadores dispostos a admitir que se reduzirem a possibilidade de negociar com informação privilegiada, ninguém vai querer se tornar político. Porque a única coisa que torna atraente ser político é a possibilidade de ganhar milhões de dólares em poucos anos para poder se aposentar rico. Pelo menos ele é honesto o suficiente para dizer isso. Acho que o nome dele era Johnson. Mas essa é a realidade. Isso é corrupção. Corrupção. Então agora você tem essas pessoas corruptas ali, e elas estão lidando com outras nações como a Índia. Eles não sabem como lidar com a Índia, então fazem a coisa corrupta. Vamos simplesmente tirá-los do caminho, vamos intimidá-los e usar nosso poder de monopólio. Isso pode funcionar aqui nos Estados Unidos. Tem funcionado aqui nos Estados Unidos. Mas não vai funcionar no exterior, porque agora estamos falando de soberania. E a menos que eu tenha interpretado mal a Índia, não vejo os indianos dizendo, é isso que vamos fazer. Vamos sair do BRICS e fazer tudo o que vocês querem, só para nos tornarmos uma nação de operadores de TI. Porque é assim que você vê a situação. Quero dizer, não foi isso que ele disse. Quero dizer, vamos tirar a capacidade da Índia de atender ligações. Porque ele enxerga a Índia apenas como aquela voz do outro lado da linha. Sabe quando seu cartão de crédito não funciona, ou quando seu telefone não está funcionando, e oi, sim, Verizon, olá, eu sou de... Sim, estou aqui para ajudar você. Desculpa, esse é meu péssimo sotaque indiano, mas todo mundo sabe do que estou falando. Você fala com o atendente indiano porque a Índia tem esses grandes centros com pessoas treinadas para te ajudar a resolver o problema. Mas a Índia não é só isso. Quero dizer, o racismo, Deus, vou acabar gritando. Scott, você está chamando ele de racista. Você acabou de fazer um sotaque indiano horrível. Ok, eu não sou racista. Só estou tentando fazer um ponto. Mas o racismo inerente ao que o Nick está falando, vamos fechar isso? Como se fosse isso que a Índia representa. Sabe, a Índia tem reatores nucleares avançados, reatores nucleares de tório. Pessoal, pesquisem. A Índia é esse país enorme que consegue se alimentar. A logística de administrar a Índia é diferente da dos Estados Unidos, mas a logística é sofisticada. Não é bonito, mas funciona. Eles têm indústrias, eles produzem coisas. Eles são integrados de maneiras que o Lutnick nem começa a compreender. Nós não. O fato de que a Índia... Quero dizer, eu gostaria de participar de uma conferência e conversar com pessoas sobre isso, porque sempre dou risada dos especialistas em segurança energética que são especialistas em tudo. E eu leio o que eles escrevem, e eles dizem, sabe, isso está acontecendo, aquilo outro está acontecendo. Bem, quantos deles previram que a Índia passaria de, sei lá, 3% de consumo de petróleo russo para 42%. Eu estou passando pelos relatórios tentando encontrar quem previu isso. Ninguém previu, porque eles não entendem a dinâmica, a realidade. Eles pegam esses modos de pensar ocidentais e tentam aplicá-los a coisas que não compreendem. E aí ficam lá coçando a cabeça pensando como isso aconteceu, como isso funciona. A frota sombra, nós vamos acabar com a frota sombra russa. Não, vocês não conseguiram. Nem de perto, porque você não entende a frota sombra russa. Você não entende a economia russa. Você não entende a economia mundial. Você não entende nada. E esse é o Lutnick. Ele acha que, ao mirar em certos setores da economia indiana, vamos quebrar a Índia. Ele não entende que a Índia está trabalhando com a Rússia, China, Brasil, o Sul global, para criar uma realidade econômica alternativa que não depende dos Estados Unidos. E o único culpado por isso são os próprios Estados Unidos. Mais uma vez, a arrogância desses conselheiros econômicos do Trump. Eu não entendo nada de tarifas. Não vou fingir que entendo.
Mas posso dizer que, pelo que parece, o dinheiro que o Trump está ganhando com tarifas não está vindo de governos estrangeiros escrevendo grandes cheques para eles. Está vindo do consumidor americano, que está pagando os preços mais altos. Quero dizer, nós estávamos fazendo compras na segunda-feira, então isso foi há 2 dias, tentando comprar presentes. Minha filha vai se casar e tem um chá de panela chegando, então você precisa ter uma sacolinha de presentes para entregar. É uma coisa americana. Então fomos a uma lojinha asiática muito legal no shopping. Vamos lá há anos. E eu estava conversando com o dono sobre os preços. Ele disse que por causa das sanções, eles adquirem esses produtos da China, da Turquia, da Índia. Ele falou, os preços tivemos que aumentá-los. É uma loucura. Bem, ele disse que os preços aumentaram, e eu perguntei, então vocês estão repassando isso para o cliente? Ele respondeu, não necessariamente. Ele disse, a gente sabe como ganhar dinheiro. Nós temos feito isso há muito tempo, então vamos continuar no mercado. Mas nem toda empresa pode fazer isso. Nem toda empresa tem margem para absorver os custos sem ir à falência. E então, para continuar no mercado, elas vão ter que repassar o custo para o consumidor. E é isso que está acontecendo aqui. Quero dizer, aqui a empresa dele está arcando com o custo, então eles estão pagando. Mas não é como se os indianos estivessem assinando o cheque por ele, mano. Ou os chineses estivessem assinando o cheque por ele. Não. O consumidor americano, o empresário americano, é quem está assinando esse cheque. E isso é uma farsa. Tudo que o Trump está fazendo é falso. É uma mentira. E estamos caindo nessa. Não estou dizendo que a alternativa é melhor. Não estou dizendo que Joe Biden não mentiu. Não estou dizendo que Kamala Harris não mentiu. Era um tipo diferente de mentira. Um nível diferente de sofisticação. Era uma mentira mais sofisticada. Era uma mentira que tinha sido adoçada para o povo americano por tanto tempo que paramos de pensar que era uma mentira. Donald Trump chegou e nos apresentou uma mentira totalmente nova. Era para ser algo diferente. Mas, no fim das contas, é só uma mentira. É tudo mentira. É tudo sobre pessoas corruptas tentando ganhar dinheiro às custas do cidadão americano comum. É isso que é, no fim das contas. É corrupção. Apenas tipos diferentes de pessoas ganhando dinheiro com o suor e o trabalho do americano médio. Parabéns pelo caso da sua filha, Scott. Mas não é só nos Estados Unidos. Fazemos a mesma coisa aqui no Brasil. Bem, meu papel é só ir lá, balançar a cabeça, concordar com tudo e não atrapalhar, e depois comprar quando chegar a hora de comprar. No começo achei que teria liberdade artística para dar minha opinião, mas não. Meu trabalho não é dar minha opinião. Meu trabalho é ceder ao gênio inerente daqueles que estão planejando isso. E eles estão certos. Quanto menos partes móveis, melhor. Muitos cozinheiros estragam o caldo. Mas é divertido ser um observador nisso. É meio divertido só assistir tudo acontecer porque é um grande ato teatral. Tudo nisso é teatral. No fim das contas, sabe, isso poderia ser feito com $10 e um juiz de paz. Só ir lá, dizer que está casado, assinar o maldito documento, pegar um envelope de dinheiro e ir para a lua de mel. Mas não, temos que pegar esse envelope de dinheiro e dar para todo mundo criar um grande ato teatral. Ah, bem, é o preço de ter filhas. It's the price of having daughters. Yeah, it's future for me. Scott. Sim, para mim, isso é o futuro. Scott, antes de encerrarmos no caso do Nepal, muitas pessoas estão dizendo que o caso do Nepal está de alguma forma conectado com a Índia, e eu diria que com a China também, por causa da sua localização. O país está na porta de entrada desses dois países e está ocorrendo algum tipo de revolução colorida lá. E não se trata apenas do Nepal. Veja o que aconteceu no Paquistão com Imran Khan. Veja o que aconteceu em Bangladesh. E então vem o Nepal. Parece que há algumas atividades para pressionar a Índia. Não só a Índia, mas também a China.
Eu não vou responder essa pergunta em detalhes, e vou te dizer o porquê. Porque no momento eu só tenho conhecimento superficial. Tenho trabalhado em um artigo sobre a Rússia, e minha esposa hoje de manhã disse, Scott, vão te perguntar sobre o Nepal. É melhor você dar uma lida sobre isso. E eu dei uma olhada superficial. Eu poderia te enganar, de verdade. Eu poderia sentar aqui e jogar nomes, dizer coisas como, a esposa foi queimada até a morte no prédio, e por aí vai. Mas isso seria errado da minha parte, porque normalmente quando quero responder uma pergunta, eu respondo de verdade. Pelo menos minha resposta pode parecer superficial, mas gosto de ter uma base de conhecimento para recorrer, para pelo menos me sentir confortável com o que estou dizendo. Com relação ao Nepal agora, eu tenho uma quantidade enorme de leitura para fazer, para me atualizar e poder dar uma resposta responsável sobre isso. Tenho acompanhado e monitorado, mas não posso sentar aqui e fingir que sei quais são as causas exatas ou quais são as conexões, porque é complicado. Não importa o que aconteça, vai ser complicado. Não vai ter uma resposta simples, nem uma solução simples. Vai exigir que eu dedique bastante tempo investigando a fundo para chegar ao fundo da questão. Por que o Nepal estava no seu radar geopolítico? Quero dizer, estava no seu bingo. Você estava aí pensando, bem, as coisas com as quais preciso me preocupar esta semana são... Sabe, eu fiquei orgulhoso de ter conseguido te dar uma resposta sobre Pokrova e o sistema de guerra eletrônica. E olha, eu realmente me aprofundei nesse assunto. Mas me desculpe, sobre o Nepal, minha esposa me alertou hoje de manhã. Ela disse claramente, leia sobre o Nepal, porque alguém vai te fazer uma pergunta. E eu estava torcendo para que a gente conseguisse sair dessa entrevista sem você perguntar sobre o Nepal. Mas você perguntou. E tenho que ser honesto, não estou preparado para responder essa pergunta de forma responsável. Acho que quando as pessoas me veem falar, elas podem discordar de mim, e eu entendo totalmente. E eu posso estar errado, e também entendo isso. Mas eu nunca vou mentir para você. Nunca vou fingir ser algo que não sou. Nunca vou fingir ter um conhecimento que não tenho. E sobre o Nepal agora, simplesmente não estou preparado para responder essa pergunta. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. É um grande prazer, como sempre. Certo, obrigado por me receber. Agora preciso ler sobre o Nepal. Thank you, Scott. Bye-bye. Obrigado, Scott.